Hoje eu quero responder algo muito importante. Por que que o narcisista odeia pessoas de Deus? Você é uma pessoa de Deus? Você é uma pessoa da fé? Pois é. Eu vou responder essa pergunta bem direta hoje. Você talvez tenha percebido que quanto mais você cresce espiritualmente, quanto mais você busca, quanto mais você se aproxima de Deus, mais a pessoa do seu lado ela fica incomodada. O narcisista não gosta que você esteja buscando a Deus quando você está orando, quando você frequenta a igreja. Quanto mais você busca discernimento espiritual, mais tensa fica a tua relação com o narcisista. Se você fica muitas vezes sem entender, poxa vida, eu estou buscando a Deus e essa pessoa parece que não entende, né? Você fica se perguntando o que está acontecendo, o que tem de errado. Você fica achando que você é o problema. Pois é, talvez você pense assim, poxa, eu acho que eu sou radical demais, eu acho que eu estou indo muito na igreja, acho que eu estou exagerando. Mas eu preciso te dizer uma coisa que talvez as pessoas não tenham dito, não falaram para você com clareza. O narcisista não odeia a sua fé por acaso. Ele odeia porque a sua fé é exatamente o que ele não consegue controlar. Se você é uma pessoa de fé, o narcisista ele não consegue controlar isso. É uma coisa que ele não tem controle. O Espírito de Deus agindo em você, ele não consegue controlar, ele fica furioso. O narcisista vive de controle e ele precisa ser a sua referência maior. Ele precisa ser a voz que você ouve antes de tomar qualquer decisão. Precisa ser o centro do seu mundo emocional. E quando você tem relação real com Deus, quando você ora, você recebe direção do Espírito Santo. Quando você lê a palavra e ela te dá discernimento, quando você tem uma comunidade de fé, pessoas que te conhecem, te dão apoio, o narcisista ele perde o trono e ele fica enlouquecido, ele vira o próprio Satanás naquele momento. E ele não aceita isso. Não é uma reação consciente, na verdade. A maioria das vezes é uma coisa muito mais profunda, é visceral. Porque tudo aquilo que Deus representa, a verdade, o amor genuíno, a liberdade, a identidade sólida, é tudo aquilo que o narcisista tem, não tem, na verdade, e não quer que você tenha. Essa conexão com Deus, o narcisista não quer que você tenha, de maneira nenhuma. Mas você tem a sensibilidade, ele não tem. A pessoa com fé real é difícil de manipular. E o narcisista, ele sabe disso. Ele sabe disso. E quem conhece o valor em Deus, quando você sabe disso, quem sabe que foi criado à imagem e semelhança de Deus, não fica pedindo permissão para existir. Quem tem o discernimento espiritual começa a enxergar as coisas como elas são e não como o narcisista quer que você enxergue, que você veja. Então, a estratégia do narcisista, consciente ou não, é sempre a mesma: afastar você da igreja, afastar você de Deus. Pode ser ridicularizando a fé ou a igreja, pode ser criando crises justamente nos momentos em que você vai para a igreja, uma briga ou coisa do tipo, pode ser usando a Bíblia de um jeito distorcido para te colocar em submissão ao lugar no lugar errado, digamos assim, te posicionar lá, pode ser te fazendo sentir que Deus está do lado dele e não está do seu lado, né? Tem narcisista que usa a religião como arma e como habilidade para assustar a pessoa e manipular. E tem uma coisa que precisa ser dita aqui com toda clareza. O espírito por trás do narcisista é um espírito de soberba, de orgulho, de vaidade, de ego extremo. E é o mesmo espírito que fez Lúcifer dizer que seria igual ao Altíssimo, igual a Deus ou maior que Deus. É a recusa em se curvar, em reconhecer limite, em admitir erro, em servir. O narcisista não consegue genuinamente adorar a Deus, porque adorar a Deus exige humildade, exige reconhecer que existe alguém maior. E isso é exatamente o que o narcisista não consegue fazer. Então, quando o narcisista vê em você
uma adoração verdadeira, uma entrega verdadeira, uma fé que transborda, que transforma, ele sente um incômodo terrível, profundo, porque ele te coloca num lugar que ele nunca vai alcançar, nunca vai alcançar, nunca vai alcançar, eu repito. E o que isso fez com você, talvez? Hã? Fez você se afastar da igreja, quem sabe com vergonha? Fez você largar a palavra com culpa? Fez você sentir a sua fé, né, em conflito, tirando a sua paz? Fez você duvidar se Deus realmente te ama, já que alguém tão próximo te trata assim? E você talvez foi secando por dentro, definhando na fé? Hum? E você começou a sobreviver no lugar de viver? Quem sabe você está acontecendo isso com você? Começou a existir no lugar de ser alguém cheio de luz, cheio da luz do Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda uma coisa hoje. O fato de você estar aqui ouvindo isso, buscando entender, já é o sinal de que aquela chama não se apagou. Ela só foi abafada e ela pode voltar. Você pode se reconstruir, você pode recuperar a sua identidade, a sua fé, a sua clareza, a sua paz. Tá bom? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para o Reset Narcisista. O que é o Reset? São 21 dias de áudios de reprogramação mental feito para remover da sua mente, das suas emoções, tudo que essa relação plantou de errado dentro de você. Junto com isso, vai ter centenas de aulas respondendo dúvidas também, que você pode ter vivido sobre o transtorno de personalidade narcisista, porque você não merece carregar isso para sempre. Entenda isso. E a sua restauração começa numa decisão. Você vai clicar aqui na descrição e entrar para o Reset Narcisista e tenha certeza de uma coisa, a tua vida ela vai mudar. Porque Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Nós estamos falando bastante desse tema e com essa união com a fé, porque é o seguinte, tem muita gente que ela sofreu narcisismo, abuso narcísico dentro da igreja, indo na igreja, tendo um parceiro que frequenta a igreja. Pois é, até Lúcifer, até o diabo, ele às vezes se infiltra dentro da igreja. E o espírito, a síndrome de Lúcifer, ela faz parte da vida de muitos narcisistas que estão dentro do meio evangélico, dentro da igreja, ou dentro da igreja católica, não importa a denominação, não importa o segmento religioso. E às vezes você pensa, poxa, mas fulano, ele é evangélico, ele é de uma religião. Pois bem, são anos eu, como terapeuta e também como cristão, vendo situações que claramente, como terapeuta, eu consigo enxergar que a pessoa possui transtorno de personalidade narcisista. E claramente, como um líder religioso, pastor, pregador da palavra, também consigo ver que existe uma possessão demoníaca na pessoa, um espírito de Jezabel, um espírito do Lúcifer na vida da pessoa, um espírito negativo, uma força do mal operando na vida daquela pessoa. E o que precisa acontecer? A tua libertação. Porque você não pode ser responsável pela vida do outro, você é responsável pela sua vida. E a tua libertação, o reset tem que acontecer aqui. Uma mente limpa, uma mente saudável e um coração puro. Isso que Deus quer para a sua vida. E é isso que eu quero para a sua vida também, tá bom? Um abraço para você. Link aqui na descrição. Até o próximo vídeo.